Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite chuvosa na Grande Porto Alegre. Nós falamos aqui de Canoas e de Porto Alegre até aqui muita chuva, tem que ter muita paciência, muito cuidado no trânsito. Serginho Schiller, que é meio barbeiro, veio com dificuldade lá de Porto Alegre. Boa noite, Reco. Mas chegou inteiro. Eu saí 6 horas, 6 e pouco. Terminei, saí do quiroprata às 6 horas, ali perto de onde tu Quer mora. dizer que hoje não tem happy hour, então. Não, hoje fui no quiroprata, botou a coluna em ordem, aí já chegamos, instalou tudo. E ajeita mesmo a coluna? Nossa, é uma maravilha. Instala tudo. Você sabe que até a minha tem salvação, porque eu já estou virado. É pertinho. Eu estou virado no... Tu mora perto de Guatemi ali, não mora? Sim. É pertinho dali. Pertinho dali, bem Então acho que interessante. já vou virar cliente também, porque sabe Faz um toco que já ganha desconto na próxima. Boa noite aos telespectadores. Quem é o que te trata, então, já que é para fazer Não, toco? é uma clínica de quiropraxia que tem ali. Então tá, eu acho que mais ou menos eu sei onde é. E a propósito de... Saí de lá 6 e 5, consegui chegar aqui 15 para 7, devagarinho. A propósito de torto, Lagoa Vermelha fizeram um obelisco. Um marco no centro da cidade. Aí meteram, picharam o obelisco lá, como diria o falecido Hofmeister, pincharam, né? Pincharam o obelisco lá, escreveram: obelisco é alto, feio e torto igual o prefeito. Que barbaridade. Que delicadeza, né? Grosseria. Ficou pronto depois de muita celeuma e tal. Bom, pelo menos ficou pronto, né? Ficou. Entregaram. Alto, feio e torto. Porto Alegre a gente tem coisa que tá demorando um pouco. Né? Aquela entrada da cidade ali é um caso de polícia, né? A entrada da cidade, a dona Margarida ali, dona Sebastiana. Cristóvão Colombo, Anitta Garibaldi, Avenida Tronco. Vai citar todas? Não. Vamos falar tem as que ruas. tem que citar o que não está pronto. Sabe que eu acordo... o que está pronto, né? Eu há muito tempo acordo de madrugada. Eu achei que fosse para a Copa da Rússia, mas eu estou desconfiado que eu não sei. Eu acho que vai ser, na realidade, o centenário das Copas. Aquela de 2030, que vai ser na Argentina, no Uruguai. Mas daí está na hora de refazer já. A possibilidade no Brasil também. Aí está na hora de refazer as obras. Não, claro, mas é que é bom, né? Serginho, como eu sou brasileiro, não desisto nunca, eu acho que eles prometeram para a Copa América do ano que vem, que é aqui no Brasil. Entendeu? Eles não disseram qual era. Eles não falaram qual Uma Copa, né? É uma Copa, na Copa. Exatamente. São obras da Copa, mas não falaram de qual Copa. Eu tinha um primo meu que eu saía da Volkswagen, onde eu trabalhava lá, e aí a gente ia pro carnaval, pros bailes, onde é que nós vamos nos encontrar? Diz, na Copa. É isso aí. É mais ou menos igual as obras. Onde é que a gente se acha? Ela diz, na Copa? Na Copa. Na Copa é certo. Só ficava ali no cantinho. Mas é isso aí. Grêmio Internacional ganharam, estão de bem com a massa, literalmente de bem com a massa, porque o Grêmio, eu lembro de ter dito aqui, claro que a minha frase tem que ser adaptada, né? Que o Grêmio não tinha perdido nada, então não merecia crítica. Porque se o Grêmio estava estável no Campeonato Brasileiro e jogava numa condição de igualdade com o Flamengo, e até numa condição boa contra o Estudiantes, por que tanta cobrança e por que tanta acidez, né? Eu acho que o Grêmio tem que aproveitar esse bom momento para ir fazendo pequenas reformulações. Mas eu vou apostar todas as minhas fichas na Libertadores. Eu abriria a mão do Campeonato Brasileiro. Mas o Campeonato Brasileiro está bom de novo. Mas já tem campeão? Sim. Já tem campeão? Já tá, pelo que eu ouvi, olha... Tu quer dizer que é inócuo a tentativa? Não, eu vou apostar minhas fichas todas na Libertadores. Tu diz pelos radialistas, pelos dirigentes ou pela torcida? Pela gloriosa Ive, né? A Ive está muito forte. Já não tem mais nem chance. A Ive verdadeira mesmo, não aquela mequetrefe que tem numa fotografia que tem mais gremista que colorado. Agora, a Ive verdadeira andava meio borrada. Tava assustada, né? Mesmo com mas se empolgou. A Ive dava de fraldão. Mas eu acho que assim, depois... Eu acho que a Ive está se empolgando muito fácil. Tá se empolgando fácil, a coisa tá forte. Você faz mais Ive como antigamente. Não é mais a mesma. Já era mais... Antigamente era mais exigente e tal. Não era uma vitóriazinha contra o Lanterna. Agora uma vitória... Aos 50 e todos. Foi uma vitória épica. Com certeza. O Internacional mereceu ganhar. O juiz, pelo menos, cometeu um erro crasso. Para mim, 2. Tá? Que daria uma vitória até tranquila do Internacional. E aí, os deuses do futebol acabaram retribuindo, com o próprio juiz dando aquele caminhão de desconto. Né? Sim. O Inter fez gol. O desconto acho que até faz sentido, porque foi 3 minutos, parece que foi... 2 de parada e teve muito... E depois da Copa do Mundo, se a gente for observar, acho que foi uma orientação da FIFA durante a Copa, não tem nenhuma partida... É raro tu ver, antigamente tu via, a maioria das partidas do segundo tempo era com 3 minutos. Hoje é raro tu ver uma partida que tenha 3 minutos. Antes era 1 minuto no primeiro tempo e 3 no segundo, era tabelado. Agora tu não vê mais isso.
Tu não vê mais isso. Maurício, dá uma seguradinha pro Sopa entrar. Vamos lá, então. Cuidado, né, Rec? Pô, Maurício, Sopa... tu segue falando, Maurício. Não, vamos seguir falando, né, Serginho? Falando para não cortar pro Rec para dar pronto. Aí, ó. Resolvemos o problema agora. Vai cortando entre o Serginho, corta da câmera 2 para a câmera 4, meu, tá tudo certo. Hoje tem a partida do Vasco com o Ceará, começa logo mais 8 da noite. O Vasco que nesse momento na tabela de classificação está com 3 jogos a menos, agora vai ficar com apenas, entre aspas, 2 partidas a menos. O Ceará escalado já, a equipe do Lisca, assim como o Vasco da Gama, nenhuma surpresa nas 2 escalações. E grande expectativa para saber se o Lisca vai conseguir manter a boa campanha que está tendo pós-Copa do Mundo, né? O atual jogador mais caro do Rio Grande do Sul, pelo menos em tese, foi relacionado para a viagem do Internacional para o jogo na Boa Terra. Sarrafiore. 60 milhões de euros. É a multa. E agora não fui eu que dei notícia. Isso aí não, essa barriga está registrada. O passe, está fixado. A multa é estipulada. 60 milhões de euros. Agora o Cebolinha deve ser a mesma coisa. Os 50 ou 60 vai ser também. Ou 61 para ganhar o Grenal. E aí, o que eu ouvi, até amanhã vou perguntar para o presidente se é verdade, é que isso aí é o seguinte, não se pode mais, né, Sopa? Eduardo Fritz, não se pode mais ter pedaço de passe de jogador. Mas como o Sonda tem uma empresa esportiva, ali tem uma definição de que quando houver a venda, essa empresa ganha 20% do que for produzido em cima da venda do Sarrafiore, que é o dinheiro que ele deu para o Paulo Guerreiro. Também tem aquela história que a Nike bancou. Eu duvido que a Nike tenha bancado. Eu acho que a Nike pode ter antecipado um pagamento numa renovação com o Internacional. E se fala até que vai colocar uma parceria. É nulo, né? Aí seria nulo. Boa noite a todos. Aí seria nulo, porque nós estamos na iminência do fim do mandato e não pode haver antecipação de receita sem passar pelo Conselho Deliberativo. Existe um limite, né? Bom, aí tá... Bom, de repente vai receber depois também. Nós estamos falando pode ter aí... uma promessa de se pagamento. os valores conferem com o que a empresa está divulgando, seja IVE, seja IG, seja... tem de tudo. Seja, tem IG. seja toda... IG. Seja toda... Uma adaptação. Ou o IG seria a imprensa gremista unida e isenta, mais ou menos isso. Então, todos os segmentos de imprensa vêm noticiando, fazendo uma conta entre impostos, comissões, dá 30 milhões de reais. É o que nós estamos falando de Guerreiro. São 3 anos? 3 anos. 3 anos, 30 pau. 30 pau. Entre tudo, 30 pau. É isso aí. Se nós estamos falando de 30 pau, 10% do orçamento, né? 10% do orçamento. Então... 10% do orçamento de um ano. Isso, de um ano. Tá, mas e você não ficou empolgado com a contratação? Do Guerreiro? Não sou entusiasta. Achei muito bonito o que a torcida fez, acho muito legal o que a torcida fez, achei a apresentação ok, fora o uso político, que teve um pouquinho de uso político, né? Mas isso seria normal, mas a apresentação... Dá para esmiuçar esse uso? Não, vamos lá, o esquema de apresentação, tirando do aeroporto, aquela coisa de trancar as pessoas que não tem nada a ver com aquele momento da nossa torcida, né? Pô, a gente atrapalha, ficar aquela coisa lá, não, fizeram a apresentação no Beira-Rio, tudo certo, maravilhoso. E até a sugestão desse programa, né? E ocorre também que a gente, só no meio o que teve foi os blogs adjacentes da gestão, o próprio Media Man, né? Olha, esse tal dirigente foi aplaudido, gritaram o nome do dirigente tal, maravilhoso dirigente fulano. Essas coisas assim que né, podia botar embaixo, informe publicitário, ficaria mais... Mas fora isso, eu achei legal. Sobre o Guerreiro em si, é um jogador de 34 anos, num momento já decadente, poucos gols, né? Ele é um centroavante de não muitos gols, ele nunca foi um grande goleador, é um cara de boa técnica. Acho que o Odair vai ter que moldar o esquema. O Internacional não joga com pivô, e ele é pivô. Então ele não é um jogador
técnica e tal, só que suspenso por doping, 34 anos, 3 anos de contrato, né? Então essas coisas me incomodam um pouco. Sob uma liminar, né, que o Inter teria um prejuízo reduzido caso desse um problema de suspensão, né? De volta da suspensão por cassação doping. da liminar. Cassação da liminar. Então, Ou o julgamento do mérito pois contrário. então a diminuição do prejuízo. Eu acho que nós, nesse momento, com o time azeitado, com um grupo bacana que nós estamos, né? Um grupo unido. E ontem deu para ver no gol do Camilo, né? Que é uma coisa, o Camilo é o nosso divisor de águas, né? Então ele consegue, ele faz de tudo que ele faz tá dando certo, tudo é bom, né? Então o que acontece é que a gente ontem... O primeiro gol dele no Inter, né? Não, o primeiro não, e o gol... Não, o primeiro gol dele no Inter, 30 e tantas partidas. Ele tinha feito assistências, então. Isso, será? só assistências. Bah. Mas não, ele Daqui a pouco eu vou achar que ele é mais caro que o Guerreiro, hein? Não, mas ele é que ele ficou... Ele falou... Não, ele fez boas assistências na Série B. Ontem ele falou uma coisa, ele disse que ele não teve 2 jogos de sequência. Tem jogador que tu vai conseguir ver se ele pode render alguma coisa, se ele não tiver no mínimo... Eu acho que agora ele vai jogar, hein? Mínimo. Olha, eu acredito que ele vai render melhor do que qualquer outro meia que nós tenha... Né, que um outro meia qualquer que nós estejamos no elenco lá. Então ele vai render bem. E dentro do esquema do Odair... de Odair... pênalti, estão me lembrando aqui. Olha, eu não me lembro. Eu vi mais de uma... Só se foi decisão de... Pode ser que tenha sido em cobrança de pênalti, alguma coisa, mas... Bola rolando. O que eu ouvi ontem que foi o primeiro. Eu também ouvi, a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Internacional o Odair deu uma mecânica legal. Tu acha que o Camilo é um divisor de águas? O Camilo, dá para se dizer que ajeitou o time. Então, o que acontece... A grande questão do Inter... Se tu morder essa língua... É que o coletivo, quando você não centraliza o jogo em um jogador... que foi falado por mim aqui nesse programa, porque a gente é amigo de longa data, me honra muito vir aqui, eu adoro vir aqui no teu programa, e está no YouTube, se vocês recuperarem as minhas falas, eu sempre falei que no Facebook. Aí pode estar assistindo ao vivo no Facebook. Agora as pessoas estão conferindo ao vivo que o Camilo tem 35 jogos com a camisa do Inter e marcou o primeiro gol. Esse programa tem tido 12, 13 mil visualizações ao vivo. E tem tido no acumulado de um dia para o outro, até começar o subsequente, 20 mil acessos. É muito bom. Então, é um público... Facebook é uma realização. Está vendendo o cachorro do R, por exemplo, matando a pau. Muito bem o cachorro do R. Sim, no Rosário, né? Não morreu o cachorro, tem que continuar comendo ainda. De 78 a 85 era meu lanche, meio dia. Então, é um... E concluindo, né? Eu acho que a gente tem, em vez de jogar com o jogo centralizado, por isso que o D'Alessandro me colocou no Conselho de Ética, não sei onde, mas eu não tenho nada contra o D'Alessandro Pessoa. O que eu tenho é contra um sistema de jogo centralizado num jogador. Se fosse num outro meia que falasse português e tivesse as mesmas circunstâncias do Alessandro, eu criticaria igual. Então, o jogo não pode ficar centralizado num jogador. E agora, no coletivo, como ele saiu do time, olha o que a gente está produzindo. Olha o que o Inter virou com o jogo voltado para o coletivo. É a verdade que o Inter precisou ainda do D'Alessandro naquele jogo contra o Ceará. E ontem eu estava comentando o jogo, disse, olha, se tivesse o D'Alessandro, de repente o Inter não tivesse tantas dificuldades no segundo tempo. Só que olha o que é o destino. Entrou no lugar do D'Alessandro o cara que tirou o D'Alessandro do time. Porque ao lesionar-se, o D'Alessandro ficou 45 dias parado, com Copa, sem Copa, e pós-Copa, e antes da Copa. E o Inter foi escalando times alternativos. E foi tendo sucesso, jogando melhor futebol. Primeiro sem um meia, com 3 atacantes, depois com o meia, que era o Nico. Porque se a gente lembrar, o Inter só jogou futebol de 2009, 2009 pra cá, até essa sequência que nós temos aí, jogando futebol com uma questão... tu vê um esquema de jogo, tu consegue identificar alternativas e um padrão de repetição de esquema, né? Esquema de saída de bola, esquema de triangulação.
tem uma dificuldade ainda de penetração, tanto é que o Inter está fazendo poucos gols contra os adversários que já estão estudando mais o Inter, né? Mas, igual, nós temos um método, dá para ver que o Inter tem um método. Nós só tivemos isso durante de 2009 para cá, nós só tivemos isso durante 3 meses, que é de fevereiro de 2015 até a saída do Aguirre. Você pula 2010 também? Não, 2010 nós não jogamos bola, né? Nós ganhamos não sei como, mas jogar a bola, nós não jogamos. Isso aí todo mundo concorda. Até os Dá colares. pau no bruxo do Serginho. Celso Roth, não. Né? Celso Roth. Não, mas eu. Era um time Serginho não equilibrado. deixa dar pau no Celso Roth. Mas eu não. O Menezes também? E não O tenho. Menezes também. Você tem o Celso bruxo também? Também é meu bruxo. A quarta-feira vai dançar, né? Quem? O Mano Menezes. Ah, no Vai jogo? perder quarta-feira aqui. Mas não dança na cara. Não. Ele tá na final, nas outras, na semifinal. Mano Menezes é o cara. Muito bom. Na Libertadores está entre os 8 e Muito bom. na Copa do Brasil está entre os 4. É. Não sei o que vai dar. Então o Flamengo não precisa nem ir para Minas. Mas se quiser economizar, não vai. É 2x0, é 2x0, né? Não é 1x0, não é como foi contra o Santos, né? Mas contra O Santos foi. meter a mão no peixe violentamente, naquele último lance, bem as nossas. Se é na Vila, aquele árbitro está lá até agora. Tá, mas o Santos não foi signatário também contra o VAR? Foi, né? Pode pedir pra produção aí, Vou porque eu pesquisar. pede pra produção. Tá devendo duas. Se o Camilo fez só um gol, Foi mas só eu um já gol. falei? Já falou. então já falei. Viu ao vivo Né? aqui. Pô. Ao vivo. tô sujo. Aqui tô, 7h21 agora, falei lá pra 7h16. Vai lá, Maurício. Vai. Arruma alguma coisa pra fazer. Vai tomar daqui a pouco vai querer me dar cartão. Trouxe o ainda. cartão hoje, esse dia tu esqueceu o cartão, né? Trouxe. Esqueceu o cartão. Não vai condicionar a arbitragem já, né? Não, é brincadeira. Os gremistas sempre, né, Tia? É, Ele não pode ver o árbitro que ele Já tá pitando. Já tá pitando. Pô, professor. Os Serginho gremistas pediu, tu vai levar. os gremistas que ficam condicionando a Serginho é meu arbitragem. VAR. Ele disse que era lance pra cartão amarelo, essa entrada. Eu acho que brusca. foi, achei que Então, foi agressivo. né? Pô, a entrada que eu... Se a gente achar ruim também tem um VAR e dá pra pegar no Beira-Rio ali. Serginho. Não jogou ontem, podia ter ficado ontem. Né? Serginho, eu Acho que tomei o uma Sopa não vai entrada... defender esse VAR. Esse não. Esse eu não defendo. Serginho, eu tô sendo acusado de ter dado uma entrada brusca no REC. Eu tomei a entrada brusca porque eu fui chamado de incompetente, que não dei informação, mas eu dei. Competente pô. não, desleixado. Não. Qual é a outra que ficou pendente? Ficou se. Pô, Os clubes que votaram contra o árbitro de Isso. vídeo. Clubes Quem votou que contra? Quem votou contra? Que eu sei Corinthians e Flamengo, né? Votaram contra Corinthians, Santos, América Ah, Mineiro, tem que- Cruzeiro, tem que Atlético dançar Mineiro. Todas. Tem que dançar Não, todas. mas ali não tinha VAR. Ali não era questão de VAR, Não era? No lance não era. No lance Não, era. mas eu tô Ele te terminou dizendo- o jogo. Eu tô tu tá te rogando dizendo, praga no Santos, Isso. mas ali não tem nada a ver com que VAR. eles têm que o Santos Mas agora, quem votou contra o VAR, tem que tomar ferro na arbitragem com erro, sem erro, com roubo, sem roubo, por engano, com engano, com intenção, sem intenção, todo jogo. O VAR pro Qatar também. Não, é. Sensacional, bem bolada, bem bolada. O VAR lá vai estar aprimorado. Quando chegar no Qatar, vai estar beleza. O VAR não falando sério. Sim. É que eu acho que Esses nós jogos temos que da botar seleção. mais juízes em campo. Né? Eu quero. mais do Mas que já os se fez dias. isso, não Vamos teve, pra não cada teve uma vez Teve. no Campeonato Paulista, acho que foi isso. Foi. Acho que a coisa Na não- década de 90. Eu acho que foi, mas acho que não dá Não, certo. isso aí. como é que era o presidente? O Fará? Aquele não morria curioso, né? O Fará conseguiu uma situação. Não, mas tu não foi tu que deu. Foi Não. tu que botou ele na Não, parede, não, né? a minha entrevista com o Fará é antológica e única. Eu vou contar já aí. Eu vivo só contando histórias, né? Velho é bravo. Né? Mas aí é o seguinte: lá no Balanço Geral, eu contei esses dias a história minha com a Fafá de Belém. Sim, eu ouvi. Eu ouvi de manhã. E eu tava olhando. Tava olhando de cima, disse: Isso tudo é teu. Teve uma outra também, não foi só com ela, com ele. Foi com aquele Ki, né? Com aquele Ki também. Foi uma trairagem. Todo mundo combinou lá, inclusive o Serginho deve ter me dito isso aqui, pelo amor de Deus. Não, eu não tava lá na época ainda. Não fala no latino. Última pergunta para aquele que diz: não vou morrer com ele. Como é que está teu relacionamento com o latino? Essa mulher mudou de corte. Aquela Que coisa mais barbaridade. linda, né? Eu disse: olha que eu fui arrumar para mim
O Latino se complicou agora, perdeu até Mas eu filho. agora me perdi a linha de raciocínio. Fará, O Fará fez um negócio extraordinário no Campeonato Paulista. Ele nivelou o campeonato, contratou um craque para cada time do interior. Ah, sim, lembro. E minou os times grandes. Na federação, banca. Vocês vivem enchendo o saco que a federação tem dinheiro, agora vou mostrar que tem dinheiro. Pá. Careca num, Éder no outro, não sei o que, outro. Encheu de craques e tudo que foi lugar. Mas o Fará comigo foi o seguinte: Grêmio e São Paulo. E o São Paulo concentrou no Beira-Rio. E eu tô lá fazendo cobertura do São Paulo. Aí chega lá o Bernardo, que tinha jogado no Internacional, Sim. chega não sei mais quem. Aquela Supercopa dos Campeões da América, acho que era. E eu tô ali fazendo cobertura. Daí a pouco chega o Eduardo Fará e diz: agora ele vai me pagar. E eu tinha ouvido uma entrevista dele em São Paulo, naquela época não tinha internet, nada, eu tinha lido, ouvido, sei lá, na Jovem Pan. O senhor vai repetir aqui o que o senhor disse lá em São Paulo? Pá. Já tirei o sério na primeira. Aí quando eu vejo, tem 3 brutamontes do meu lado, assim. E ele pegava o microfone da minha mão e eu pegava da mão dele. Não era assim. Aqui, Ele né? estava ao vivo ou gravado? Ao vivo. Sim, mas ele tinha ao vivo dito, é boa. o que ele tinha Quem dito? dito? Ele tinha dito que essa gauchada, nós vamos aprontar, porque esses gaúchos são bons de bombacha, debochando. O senhor vai dizer agora aqui que nós usamos bombacha? Nós usamos bombacha. Isso é uma das nossas marcas. E a nossa marca é de cobrar na cara, assim como eu estou fazendo com os bairros. Enquanto estava só eu e ele, eu não estava aqui. Chegou os armários. Pegou o reforço. Opa. Vamos devagar. Se eu não me engano, quem me salvou foi o Bernardo. Não, vamos deixar assim, vamos deixar assim. Porque não tinha mais volta. Tomava meu microfone, eu tomava o microfone e dizia: eu não posso pipocar agora. Não Tinha dá. que terminar a entrevista. E aí eu disse: não, mas amanhã pode deixar que o Grêmio vai mostrar para vocês como é que é aqui e tal. Mas o Grêmio deu tanto pau nesses caras. Voltando no jogo do Inter, o Jonathan Alves, que tá se posicionando bem, tá jogando, só que preocupa a questão de, olha, ele não entendeu a arbitragem brasileira. Dá pra ver claramente que ele não entendeu como é que funciona a arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira deixa tu dar um sarrafão no cara por trás, ele te dá amarelo, só que se tu falar ai pra ele te dá o mesmo amarelo do que se tu der um bico no adversário. Então alguém tem que chegar pra ele e dizer: olha, revida no cara, sabe? Que no máximo tu vai ganhar um amarelo. Ou ele estava tentando apitar também, né? Já disseram pra ele que lá, se falar espanhol pode tentar apitar, ele tá tentando tomar o lugar lá, que tá vago, né? O que tu acha? Quem é que chora mais a arbitragem? O Grêmio ou o Inter? O Grêmio teve uma situação. O Romildo é uma pessoa que é um aglutinador inegável, né? As pessoas, ele está governando, entre aspas, com 15 movimentos do lado dele. Então, inegavelmente, antes dos títulos, ele já conseguiu aglutinar. Só que o Romildo, ele tem uma característica de, com a conversa mansa que ele tem, com a fala doce que ele tem, né? Tipo uns entrevistadores que tem aí que te ralam sorrindo, né? Os caras sempre diziam isso de mim. Então, o REC ferra o cara que... Não, mas não é uma característica. Eu ficava aqui para não ficar muito antipático, né? E o Romildo, ele tem essa característica, ele tem uma fala, né, que parece aglutinadora, mas ele incendeia as coisas em volta, o ambiente, e condiciona muito a arbitragem. Teve um episódio, inclusive, lá no Brasil de Pelotas, que o Inter foi decidir com o Brasil de Pelotas. Bom, a torcida enfurecida com o juiz antes. Não, tu guardou toda a trajetória do Romildo? Não, tá lembrando do episódio? Não, eu tenho. Não, mas é que eu tenho. Tu não tá lembrando desse? Não tô lembrando. Pô, eu tô lembrando vagamente. Eu lembro que o Inter se incomodou lá, que deu briga. Isso, deu briga, deu um inferno lá, porque o Romildo tinha falado que o juiz estava ajudando e que era pro Brasil, né? Em outras palavras. Abriu o olho. O Brasil abriu o olho. E tal. E a torcida enfurecida, né? Ali atrás o alambrado tremia. Eu acho que não era o juiz ajudando. Eu acho que o problema era com a arbitragem de dentro do campo. Enfim. Era o árbitro auxiliar de campo. Enfim. Que influenciava. E aí o que acho acontece, que aí isso ele pode realmente ter feito. O que acontece é que dentro dessas artimanhas que ele tem, né? São armas do jogo, enfim, né? Mas ele é hábil nisso. As pessoas não se apercebem quando vê, tem uma guerra montada e um condicionamento claro da arbitragem aos poucos. Agora esse negócio da mudança de data. Todo mundo sabia do calendário do brasileiro. O Grêmio jogou com os reservas. Grande parte do brasileiro.
Optou. Eu acho que aí é E tem demasiado. Não, e o Grêmio ficou 7 jogos sem o Jeromel convocado para a Copa. Sem o então, Mas isso aí eu propor- vou te dizer, o Inter deveria estar orgulhoso disso aí. O respeito ao Internacional. Não, mas é que o Inter é um dos líderes da competição. Então, qualquer um tem Respeito que... não é ao Internacional, é a história do clássico. O Grêmio quer jogar o clássico com os titulares, tá deixando de ver. Não é por causa do jogo contra Não, o mas Santos. hoje todo mundo... Não é hoje, sempre, que eu- né? O Internacional sempre valorizou muito o Grenal. Se oferecerem pro Inter, Nós não- se oferecerem pro Grêmio trocar as datas, o jogo da quarta-feira seguinte passa a ser no domingo do Grenal e o Grenal na quarta-feira seguinte, topa na hora. Não tá bom. nem aí pro poupar jogadores e calendário e tudo mais. Aí tu já tá, aí tu já foi fundo. Né? Mas olha aqui, ó, o que acontece é que tem que ver as próximas datas da Libertadores, achando que o Grêmio vai passar, né? Pra nós não, pra nós tá tudo tranquilo. Porque se o Grêmio passar, Nós Eu estamos já disse, eu disputando tô uma apostando competição minhas fichas só na Libertadores. tu troca a Libertadores, Grêmio campeão e o Inter campeão brasileiro? Não, Não. não. Eu Mesmo quero ser indo campeão- pro Mundial? Eu quero ser campeão brasileiro. De verdade, já falei. Tu diz que aposta as fichas na Libertadores, Não, eu isso não tô te porque, entendendo. isso porque já campeão já decidiram que tem, mas de agora eu desejo, entendi. por desejo, eu já falei aqui. Hoje eu tô me comendo Como torcedor, reflexo como atrasado. torcedor, se eu fosse pensar lá como né, a melhor competição que tinha para se ganhar do ponto de vista financeiro, que eu acho que é importante para o clube, era a Copa do Brasil, que paga a maior premiação. Não, e até seria título inédito. Até seria O Grêmio seria o maior vencedor também da Copa do Brasil. De novo. Porque o Grêmio pode ser o maior vencedor do Brasil brasileiro em Libertadores. e seria, de novo, voltaria a ser, seria só ocupar um Sim, porque posto o Cruzeiro empatou ano que passado. volta e meia sempre. O Grêmio sempre foi o maior. No máximo com alguém junto. Acho que na O frente Grêmio nunca. ganhou. Não, o Cruzeiro 89. não, o Cruzeiro não passou, né? Acho que nunca passou. O Grêmio ganhou em 89, o Cruzeiro ganhou em 93. Aí ficou empate. O Inter tinha ganho uma também em 92. Não, 93 o Grêmio 91 ganhou. foi o Flamengo. O Grêmio ganhou em 93. Não, o Grêmio foi vice em 93. O Grêmio ganhou 89, 94, 97, Isso, 2001 e 94. 2016. Isso, mas sempre teve como primeiro. Eu só não estive na primeira conquista do Grêmio. Agora, sabe? eu estava em Brasil e Chile naquele jogo da fogueteira. Como torcedor, Rojas. como torcedor, eu gostaria de ter sido o título, se perguntar desses que o Grêmio está disputando, para mim o que eu gostaria de ter é o Campeonato Brasileiro. Acho que dá para ganhar o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Acho que dá. Mas eu gostaria, para mim, se tiver que trocar um pelo outro. 91. Por exemplo, troco agora, que se me perguntar, o Grêmio campeão brasileiro e o Inter campeão da Libertadores esse ano, troco agora. Mas isso que foi a pergunta. Dá pra fazer, não. O Grêmio campeão brasileiro e o Inter da Libertadores. Nada. Ele quer o contrário. Não tem como? Não. Não, tá bom. Mas sabe, eu alguns trocava. companheiros estão dizendo, e alguns companheiros atentos, que até não são tidos e havidos como da IFE. Vamos ver. Quem são os companheiros? São isentos. Vamos ver quem é que são. Vamos ver quem são. São companheiros atentos com alguma ligação de soslaio com a IFE. Né? Mas estavam dizendo o seguinte, não adianta o Grêmio querer chegar no Campeonato Brasileiro, que vai ter que viajar para disputar o Mundial, se for campeão da Libertadores, nem tem como ser campeão brasileiro. Eu não me ativo muito a esse detalhe. Como é que é? Qual é que são as datas? Como é que são? No fim, tem 3 datas que afunilam e concorrem entre o término da Libertadores O calendário, e o Mundial. O calendário brasileiro ele é Ainda um tem mais calendário 3 assassino vagas. com nossos clubes, né? Com o nosso produto. Tem uma quase concorrente com a final da Libertadores e mais 2 depois, e aí vem o Mundial já. Tá, mas se por exemplo... Não, tem que matar antes. Sim, são 19 rodadas, tem que matar em 15. Não Mas vai aí, fazer. Chegar não na vai fazer. 16ª ali... Não vai fazer. Não sei. Olha, assim, vou sei, dizer, o Grêmio- a diferença, gente, pequena? não tá tão grande. É verdade. Não, se ganhar os Eu acho que é muito Não, mas muito ganhando difícil. os confrontos Mas diretos. As pessoas difícil. estão muito eufóricas com a posição do Inter e acho legal que esteja. Grêmio tá 2 pontos do Inter. Mas e o Grêmio jogou metade do tem primeiro o Grenal turno. aí. O Grêmio jogou metade do primeiro turno com os reservas. Tu quer colocar água no chope dos colorados? Os caras não vibram há séculos e aí... Mas Vibraram como não ontem, vibra? de Como não 6 vibra? horas- Nós teve 6 passamos horas a de década, festa. até o começo dessa década aí. Tu acabou de dizer que faz 10 anos que o Inter não joga nada. Não, tu te entende jogar- contigo mesmo, né?
Teve 6 Em anos. duas posições, sim. E não seja injusto que não comemora nada, falando porque ontem teve jogando. 6 horas de comemoração. 6 horas de festa ontem. Eu Não, tô pouco mais. falando, são Os coisas gremistas hoje mandaram uma diferentes. taça que o Inter a comemoração durou menos do que a carga do celular. Eu ouvi. Essa tese que o Rec falou Mas veio de uma carga depois pesada. conflito das datas, pegando as datas base do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Primeiro jogo, final da Libertadores, 7 de novembro. Tá. Não tem nenhuma partida do Tá, Campeonato não, Brasileiro não tem. marcada próxima. Tá, mas vê aí. Antes do dia 7 de novembro, então a partida é imediatamente anterior. Não, mas é a final? Que é quarta. A grande final é dia 28 de novembro. Pois é aí que E tá. o Campeonato Brasileiro termina 7 e 28? 7 e 28 Dia de 5, novembro. não. longe, Não, hein? e Não. fica o Mas inferno no por que meio. ficou essa data tão longe assim, uma da outra? Decisão Duas do calendário quartas-feiras, da... é isso? São quartas-feiras. Foi 28 no meu ano passado, se não me engano. Foi. É? Foi. 29. Mas não foi assim tão longe. 28 ou 29. De uma semana para outra, não foi no ano Ou passado? 2 semanas de Eu intervalo. acho que não, acho que foi uma semana só. Mas essas são as datas do calendário base da Comebol. Dia 28, então, de novembro, final da Libertadores. Antes desse jogo da Libertadores, o Grêmio joga com o Vitória na Bahia. E depois, no dia 2 de dezembro, tem a última rodada do Brasileiro. Então seriam 2 jogos. Seriam 2 jogos, não teria grande problema. E a última rodada é em E casa com o o Mundial, Corinthians. quando é que começa? O Mundial é lá pelo dia 10 ou 12 Aí já de... fica mais, porque aí... Tá, mas peraí. Dia 7 até o dia 28, o que acontece na vida do Grêmio? De 7 a 28 de novembro. Esse é o- Dia 11, pegando a data base do Vamos ver. domingo, joga com o Vasco da Gama em casa. Aí tranquilo, porque já passou o primeiro jogo e aí vai... Dias 14 ou 15 de Depende de como novembro. for ser esse primeiro jogo também, né? Dias 14 ou 15 de novembro, enfrenta o São Paulo no Morumbi. Essa é... Dia 18 de novembro, isso tudo data base, tá, Se gente? estiver embalado, é a hora boa de pegar o São Paulo. Dia 18 de novembro, o Grêmio enfrenta a Chapecoense na Arena, em Porto O Alegre. Grêmio pode entregar esse jogo pro São Paulo também, se o Inter tiver interesse. O Grêmio não vai fazer isso. Podia, Ele nunca fez isso. pô. O Grêmio nunca fez isso. Começaram a mentir agora. Nós estamos no Festival de Nova Bressa? Nova Bressa. A gente vai tomar cartão amarelo. O cara assina. Tentou condicionar a arbitragem no início, depois... Mas então, dia 18 enfrenta a Chapecoense em Porto Alegre. Dia 21 joga com o Flamengo no Rio de Janeiro, nenhum deslocamento longo. É Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre, Rio. É. Dia 25 de novembro... Ainda tem jogo dia 25. Claro. 3 dias antes da decisão. Aí 3 dias antes da decisão vai a Bahia enfrentar o Vitória. Essa é complicada. Esse é o jogo complicado, mas é contra o Mas Vitória. não é depois? Tu não disse que o... Não, Vitória é dia 25, aí a final é dia 28 e no dia 2 de dezembro enfrenta o Corinthians. Aqui. Então, Aqui. E quando é o Mundial? Quem fez... O Mundial começa sempre pelo dia 10 de dezembro. Mas é 8 O cara É, que onde de novo, fez de esse... novo lá em... O cara que fez esse calendário... Não, acho que é no Japão, né? Onde é que é esse ano? Vai ser no Acho que é Japão? Emirados Árabes. Ou é Emirados Marrocos? Árabes. Será que é? Não, acho que 2 anos seguidos já foi? Não, mas não interessa. Isso aí pra eles não, acho que não mudava muito. Maurício, faz alguma coisa aí, Maurício. Senão vai tomar Mais um segundo- alguma, velho? O segundo amarelo. O segundo amarelo. Aí amanhã eu tô sozinho. Ó, o Mundial de Clubes da FIFA começa no dia 12 de muito dezembro. São 10 dias de intervalo também, não é tudo isso, né? São 10 dias de vai conseguir intervalo. chegar. Mas são 10 dias de intervalo para o primeiro jogo. Sim, então não é. Não é o primeiro jogo do Grêmio. E se o Grêmio chegar Por isso até que eu lá? disse que é aquela IVE mais perturbada. Sim. Não, Tá que não se preocupada, enga- uma IVE não se- preocupada, É, assim. mas não Vamos se lá. engajou. A grande final do Mundial, pelo que está aqui na internet, é no dia 22 de dezembro, sábado. Então, o jogo eventual do Grêmio no Mundial seria dia 19 de dezembro. primeiro? Se jogar dia 2 de dezembro, dia 19 de dezembro, tá O valendo. primeiro jogo seria do Grêmio seria Sim. dizendo, não, tá. Não, Aí aí dá, tá né? bem, dá tranquilo. Não. Sim. Não é dia 10? Não. Não, 12 Começa o Mundial. começa o Ah, tá. Mundial. Tá. E aí Dia tem lá aquela 22 jogaria tem- lá entre os Mazembe da vida, eles Mas troços esse lá. ano vai ser no Natal a decisão. Praticamente no Natal. Começa as É nos judiaria lá, Emirados que- Árabes. que depois alguns judiaria conseguem chegar na final, né? Como é que é? Aquele lá do Marrocos, teve um que chegou na final, não foi? Que derrubou o Atlético, depois o outro, aquele Tem o lá. Raja Casablanca. Isso, Raja depois Casablanca. o outro da Meteu Mazembe, 3 a 1 no o Atlético. Mazembe também, que Meteu. também Mazembe, eliminou um outro aí. Um outro aí? Da aldeia ou Um outro aí que é campeão mundial, né? Algo que tem outro aí que não é. FIFA. Enfim. É.
Olha a soberba, hein? Campeão voltou, né? É. Deu musiquinha. Ah, Que coisa. Já fizeram coisas, né? Olha aqui, ó. Aí, Rec, diz pro gremista que fizemos festa de quarta a domingo. Foram mais de 6 horas. Quarta e perto domingo? de charqueadas. Não, ele quis dizer que o Inter ganhou na quarta e no domingo, eu acho. Não. Mas A comemoração. O Serginho estava falando era da É da liderança. A comemoração da liderança ontem foi. É que quando o Grêmio jogou com o Paraná, deixa eu ver aqui. Era o pior time do mundo. Ontem virou o Real Madrid de bom. Caco Garcia tricolor de Porto Alegre. Trocou o técnico. Paraná Tiraram o Micali. Paraná ontem tava motivado. Tava. Não, ontem o interino era o que estava antes. O de ontem é bom técnico. Não, mas sim, mas trocou. Isso vai ser dureza para ganhar do Paraná, lá no Paraná. Esse cara arma time. Esses amistosos da seleção são data FIFA ou na Comebol? São FIFA. Não para os campeonatos. Abraço a todos, Marco Tchaca. Data FIFA. Todo não, são mundo para. FIFA, só que é só o brasileiro É que não. é que deixa o interregno, um intervalo tão pela confusão do nosso calendário. O calendário do argentino, por exemplo, já é adaptado ao europeu, né? Mas é porque aí o calendário argentino começa no meio do ano, eles estão no início da temporada. Isso. Nós já estamos na parte final da temporada. Mas isso assim, gente, o que teria que acontecer é o seguinte, era simplesmente não ter jogos. Não interessa se é começo ou fim. Não, mas é que tu tem a apresentação e depois, né? Então, tu tem os espaços entre os jogos. Tá, mas tem a data FIFA está estabelecida quando? Foi estabelecida no ano passado. Tá, Não, é que Serginho não antes de tinha... começar o Campeonato Brasileiro já se sabia Isso, já que se teria sabia. agora esse ano Isso. seria a data FIFA. Isso. Não, mas é que Serginho não tem como respeitar as data FIFA porque serão 6 jogos com data FIFA. Tem 2 jogos agora, tem mais 2 convocações em setembro. Então são 6 jogos no total. Você não tem como respeitar o período destes 6 jogos, porque cada um fica 10 dias parado. Somar esses 3 já dá 30. Inclusive as datas Aí tu FIFA soma do ano que vem já estão definidas. Sim, mas é que assim, Serginho, não tem como Mas os respeitar. outros campeonatos não param, só por curiosidade. Param, só que eles começaram agora, Serginho. O nosso problema é que o nosso... Tem mais um que faltaria problema que tu data tá- pra nós. O calendário europeu Paulo não, Gauchão, cara. não teve problema na Copa do Mundo porque eles estavam de férias. Tá. Nós paramos 30 dias na Copa. Não teria como parar 30 dias na Copa, mais 10 mas- dias nesses mas é que amistosos, vocês- 10 dias em setembro e 10 dias em outubro. É que vocês são... Pra fazer isso só sem Vai dar gauchão. Paulo Vocês, Gauchão, é. vocês são os AN de navio, os amigos do noveleto. E aí o que acontece? Mas não é o noveleto O que acontece? O que acontece? Aí Eu tá sou amigo lá. do Noveleto Aí Maurício, tá eu nem lá. sei. Aí tá lá, ó. Conheci. Troquei o WhatsApp. Mas no ano que vem, Maurício. O Mas no ano WhatsApp que tá vem. se conhecendo. Tá se conhecendo. No ano que vem não poderia ter, por exemplo, já que no ano que vem não teríamos Copa do Mundo. Mas ano passado, só pra pegar esse gancho, Porque aqui nunca se para a data Não, FIFA. no ano passado e no ano retrasado, nas eliminatórias da Para. Copa, o Brasil parou. Parou. Nas eliminatórias da Copa, nos 18 jogos de eliminatórias da Copa, foram 9 datas FIFA, ou melhor, 9 conjuntos de datas FIFA, o campeonato parou. Voltava a ter jogo 24 horas depois da partida do Brasil, mas parou. É que o Brasil, quando tu fala de data FIFA, tu tem que parar a competição 4 dias antes e iniciar 2 dias depois. Então é claro. uma semana de data FIFA. Então tu já sabe Não perde 15 dias. esse ano, não, mas Vai o perder 2 certo. jogos decisivos. O Rec, lá na Europa, ninguém desfalca time com seleção. Não tem um time que seja desfalcado por seleção. Sopa, é só aqui, cara. Sopa, isso acontece porque, Porque tu tem Não, 14 ou 16 datas que tu reserva de janeiro até maio por conta de Pra uma não dar competição confusão. horrorosa que é o regional. Sopa, o problema do calendário brasileiro é que o campeonato francês que começou agora com Neymar, Mbappé e tudo mais no PSG, o campeonato francês, assim como todas as grandes ligas europeias, elas são disputadas num intervalo de 10 meses. Isso. O campeonato brasileiro é disputado em 7 meses e meio. Por quê? Não tem como. Por quê? Porque tem estadual. Ah, obrigado. Sem mais Mas perguntas. deixa eu só Felipe. fazer uma pergunta. E se fizesse o seguinte, só uma alternativa? E se a gente acabasse com o Não, acho que não regional? precisaria acabar com o regional. Não Mas precisa, se fizesse o precisa seguinte, urgente. mas se ampliasse o Campeonato Brasileiro, tá? Bota com E nas 10 quartas, meses, nas 10 quartas. meses e joga, por exemplo, porque aí tu faz... Mas daí tem Libertadores. Não, E tem a primeira fase da Mas Copa do cabe Brasil. tudo. E se o cabe regional fosse a Série E? Cabe tudo.
Não, aí é outra história. Aí Não, só eu fala- acho que tem que ter. Acho que até pode ter o regional, acho que com o Grêmio Inter. Cabe tudo, Rec. Não, mas tu joga, não, Serginho, botar- não, Serginho, Sérgio, justamente O por problema da isso... Série E é que agora deu os doces do esporte interativo. Sérgio, vocês jogaram contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid, um dos problemas do Grêmio, obviamente, a qualidade do adversário, Sim. porém, tu observava que o Real Madrid todo o time do Real Madrid chegava meio segundo antes na bola, porque o Real Madrid joga 58 partidas durante o ano, e tu, o Grêmio, o Inter, joga de 79, o Flamengo chegou a jogar 84 partidas. Isso é impossível. Então, essas 16 datas, que é o gauchão, né, no nosso caso, ou qualquer estadual, que é uma competição horrorosa, a gente elimina. E o Ipiranga de Erechim, que é um time que eu gosto muito, o São José, o Cruzeirinho, o Cruzeirinho São Luís, não veio o falar em Cruzeirinho. O grande Cruzeiro. Aí que tu vai agora aí, empréstimo lá no Banco né? do Brasil, onde tu Vai trabalha. lá, e eu não comento nada de lá porque eu sou pago para executar, não para comentar. Olha aqui, Mas eu, aqui, ó, não. Mas o problema todo é Tem que arrumar dinheiro pra essa gente jogar. a tese, mas eles Isso é o que eu ia- eles vão isso- arrumar. o que eu ia a tese comentar. do Serginho, ela tem um defeito. Se tu espalhar o estadual ao longo de 3, 4 ou 5 meses, tem que dar dinheiro pro clube do interior manter a folha 3, 4, 5 tem, meses. é o que eu tô dizendo. Não tem como. O Sopa vai arrumar um dinheiro lá com o Banco do Brasil. Mas como não vai arrumar? Como é Vai que jogar não vai 6, 7 arrumar? meses, 8 meses, que jeito? Mas O ele mesmo- joga na Série E, o outro joga na Série D, o outro Mas e a joga televisão? Eles ganham 1 milhão e pouco aqui. Mas tem que continuar ganhando. na... Vai continuar Mas jogando. quem vai pagar? A televisão continua pagando jogos às Mas 4 tu horas. vai, mas, Serginho, tu vai ter um calendário mais organizado, gente. O nosso futebol vai ficar Mas é mais sem rápido. Grêmio e Inter daí, vai essa ficar não, isso, não, sem. não, aí. são- Eu são acho duas não, ideias. eu acho que não, acho que aí não. Acho que Não, não. Série E é nacional. só Acho que eu entre acho, eles, não, mas eu só acho que não. entre Acho eles. que eu acho que não. São Eu Borja acho que dá, contra eu um. acho que dá para tu fazer um campeonato, se for o caso, diminui o número de times, faz uma coisa com Não pode criar fórmula, um com alguma super coisa, campeonato gaúcho? Joga Não. 10 meses do ano o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional joga 10 meses do ano, 10 ou 10 meses e meio, e só finais de semana. Já é um saco essa competição desse Tem que vai tamanho. precisar de quantas Campeonato datas? Precisa? São enfadonho. 30 Porque e... nós temos... 38 datas. Nós temos 50, são 38. 52 finais 50? de semana, é isso? 52 ao longo do semanas. ano. Ao longo do ano são 52 finais de semana. Sim, 5 de férias. 48. 5 de Bota férias. como 48. Não, 48 tirando as férias. Nós estamos de quanto? De 43 30, colocando Nós pré-temporada. estamos falando em 38. Não, mas Então tô tem falando. 10 aqui, tem Aí 10. tu tem a Libertadores, a Sul-Americana e a Só Copa dia do de semana. Brasil. Não, mas sopa. São 3 competições, cara. Sopa, E eu tô abrindo Desse mão. jeito, olha aqui, desse que eu tô são falando, tu vai contra jogar. pobre. Se tu começa, vai ter 38 finais de semana, 38 finais de semana. Não é assim. Vai para 52, sobram 14 finais de semana ainda. É isso? Sendo que tu tira 4 para Eu acho que as competições seriam mais organizadas. Tira 4 finais de semana de Pra férias. férias. Aí mais 4 ou 5 de Mais pré-temporada. 2, mais 3 para pré-temporada. É, que se eles pedem um 7, mês, daria 7. 4. A série E só entre os Não, a pequenininhos. Série E, tudo certo. Só entre os Tá, mas e como é que tu Estadual, chega na então, Série E? Vamos terminar o estadual. Não, acho que não. Série E é para depois do estadual. Não, tu escreve o teu time. Mas aí vai ter Tu 200. concorre na CBF. Não, a CBF tem pré-requisitos, vai estabelecer pré-requisitos e tu vai concorrer o teu time, vai Mas colocar. como é que o Barra, que tá entrando agora aí na Copinha, vai disputar essa Série O E? Barra vai ter que ter eliminatório, faz regional. Mas eu acho que também tem uma coisa que era o que eu queria falar lá no começo, quando comecei toda essa discussão, que eu acho que assim, tem uma situação que não se mexe também e se joga nessa data FIFA que a gente, principalmente o pessoal de rádio, a gente ouve falar muito de criticar essa situação, que a gente, de televisão, a gente não vê criticando muito quem é detentora, porque isso tem muito interesse da televisão que não pare. Vocês já imaginaram, por exemplo, 2 semanas sem transmissão? Ah, da crise. Sabe, do Campeonato Brasileiro sem jogo? A Record agradece. Não, o SBT. é que a gente está Então tu tendo. não pode não- tu nós não estamos pode não tendo fazer. uma diminuição de receita recorrente dos clubes. Nós estamos tendo uma diminuição do interesse da população brasileira com o futebol. Isso aí é pesquisa, não sou eu que estou falando. Nós estamos tendo uma redução de mídia, nós estamos tendo um aumento do produto futebol estrangeiro no Brasil. Tem 2 formas de fazer as coisas darem certo. Ou você organiza as coisas no Brasil, porque eles já erraram.
O excesso de jogos, o calendário atrapalhado já foi uma discussão da década de 80. O formulismo ou pontos corridos já foi uma discussão. Nós temos que superar. Essa questão do estadual é um troço que é tão absurdo. É tão absurdo existir um estadual que não tem penetração alguma. O que os clubes vão fazer em fevereiro e março? Qual clube? Os clubes? O Internacional vai jogar. Jogar contra quem? Primeira fase da Copa do Brasil? Não, mas aí o brasileiro começa em março. O problema todo é o seguinte, é que assim, ó, Aí o brasileiro pouco, começa em assim, março, a Libertadores começa em como é que março. São Paulo, por exemplo, começa em janeiro. São já. Paulo, Isso, tu não pois é. consegue, São Paulo tu não consegue tirar. São Paulo tu não, porque o Campeonato Paulista é um campeonato que ele é forte e é um rende campeonato muito que dinheiro. rende dinheiro e é um campeonato Não, mas proporcionalmente é que rende mais. e bom, e é um campeonato bom. 15 milhões paga o Campeonato Gaúcho. Mas não é, os 15 milhões custa caro, Rec. Não custa nada. Custa caro, porque Sabe quanto é que vai ser o ano que quanto é vem? 15 milhões em euros? Converte. 4 milhões de euros. 4 milhões de euros tu compra quem hoje? Não, Ninguém. 4 milhões numa cotação aceitável. Isso. 3 milhões. Isso, Tá bem. 3 milhões de euros. Campeonato 3 milhões de brasileiro. euros não é nada. Campeonato brasileiro. Rec, nada. Campeonato Brasileiro, o ano que vem, vai pagar pouco para a Grêmio Internacional. Não. A meritocracia que vai fazer com que eles ganhem mais. O que De eu tamanho penso- de clube, o que eu de penso é o seguinte, ó. pay-per-view, de tudo. Esse campeonato brasileiro ele tem, que ter, Colocação na ele tem tabela. que ter 10 meses para se jogar 38 rodadas. Ponto. O que eu vou fazer com o Campeonato Paulista? Bom, quem quer jogar o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro de séries A, B, C e D começa um dia, sei lá, primeiro final de semana de março. Mas o Acabou. Paulista pode abrir mão de novo do Acabou. campeonato Daí brasileiro. Aí Paulista- pode ser que aí consigam ser o Paulista invictos. quer jogar, joga o Paulista. Eu entendeu lá. essa galera? Que Não, os paulistas abrem mão, Foi abrem Santos mão. e São Paulo que abriram mão só. É. Se não me engano. O campeonato O Inter com jogou, maior, inclusive, com com o maior Palmeiras número. naquele campeonato. Foi jogar com o Palmeiras. E final também parece Com que foi Mococa com. ou Falcão, lembra? Qual vai. Como é que é? Falcão, é claro. Quem é melhor, Mococa ou Falcão? E aí, no outro dia, o título. Falcão, é claro. Que pretensão. E a final foi contra o Vasco, né? Sim. Então o que ocorre é que a gente O tem. Inter jogou antes contra o Cruzeiro. Foram 96 clubes aquele 94. brasileiro. 94 ou 6. Tudo comigo. O 96 tem mais, teria mais 96 lógica. clubes. Eram Copas, né? Na realidade não 94. era um campeonato que a gente tinha, era uma, porque tu ia... Era classificatório, ia Não, passando. 90, e eliminando não, gente, né? Não, teve um E não Chaves. Nossa. E não foram tantos jogos. Sim. O Inter foi campeão com 20 e poucos jogos. E o Goitacás, nós Invencibilidade. jogamos com Goitacás, jogamos Esportiva com bastante. Ferroviária. Jogamos com bastante. O CEUB, não? Mas o brasileiro ABB teve. Tiradentes. Não, mas é que. Jogava tá o Inter vendo? de Santa Maria, o São Paulo de Rio Grande, o Novo Jogaram? Hamburgo. Sim, tá em 94. Depois teve. E agora em 2000 teve a João Avelange, que teve aquele módulo verde, amarelo. Quando um time a vai forma. mal, onde um time vai mal, mais uma. Onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. Onde a Arena Vai bem, mal, um sim, time... sim, ó, sim. E onde a Arena vai bem, um time também. mais um time. Mais um time também. 1979, 94 participantes. Primeira fase, 80 Vai por clubes. mim, toma café, Jardim. Obrigado. Primeira Desculpa. fase tinha 80 clubes. Aí tinha alguns critérios de classificação. Na segunda fase, 94 com 80... Peraí, só... primeira fase tinha 80 clubes. Depois entraram mais 14. entraram mais Depois 14. entraram 12 clubes na segunda fase, já estavam automaticamente classificados é na que nem segunda a Copa fase. do Brasil esse ano. E na tinha a pré-Copa do Brasil, Por a isso que você seletiva. tem em mente que era tipo uma E Copa. na- A seletiva da Copa do Brasil e depois agora E quem? na Tem terceira uns que saíram da fase, seletiva. para a terceira fase, estavam previamente classificados Guarani e Palmeiras, campeão e vice do ano anterior. Então, por isso, 78. Tinha algum critério. É, Campeão e vice entrava lá na frente. é verdade. Mas não era tão esdrúxulo. primeira fase eram os Julite grupos. Coutinho? Não? O Leite Coutinho. Não, Não, acho que já era CBF. 79. Mas Ou ele era não C- foi o Não, primeiro? era CBD. Eu acho que era CBF já. Acho que era CBF, mas acho que ele era o primeiro, acho que foi o primeiro ano da CBF, se eu não me engano. 79 não, a CBF é criada em 79. É. E Ele acho é que- organizado ainda pela Não era CBD Ju- e Não era o Julite Coutinho, presidente? Acho que já era. Acho que era. Otávio Pinto Guimarães foi depois. Pode ser. Ou não sei. Era um lá- Em 10 de janeiro de 1979 nascia o predestinado, eu, né, que depois seria campeão brasileiro lá em dezembro.
E aí, em dezembro de 2005, nasce o predestinado. filho. Nem lembra como é que foi o último título. Tá merecendo ganhar mesmo. Se não me engano, o Inter foi Em campeão dezembro brasileiro. de 2005. Dia 23 de dezembro, se não me engano, foi o jogo. Aí, ó. Eu não vou discutir mais contigo, porque tu tá Se eu certo. não me engano, foi, foi dia 23. Gols de Jair e Falcão, e o Wilsinho marcou o gol do Vasco da Gama. Leão era o goleiro do Vasco e Benítez era o goleiro do Internacional. Falcão 23 de dezembro de 79, o primeiro jogo foi no Olha dia aí. 20. Falcão jogava. Aqui eu vi, tem um VT do jogo inteiro no YouTube. Falcão jogava Serginho o filho sabe da bola. Não vou te botar uma bola nas costas. Zé Aldo Pinheiro aqui. Ia perguntar o dia do título do Grêmio, campeão Não, brasileiro. eu ia te 81. perguntar isso. Não. O Grêmio foi campeão De brasileiro dia 81. 3 de maio de 81. E se não me engano, o título de campeão brasileiro contra a Portuguesa foi dia 16 de dezembro. Foi dezembro. Se eu não me engano, foi dia 16. Voltava eu do Uruguai. Se eu não me engano, foi dia 16. Mas também o que interessa isso, Aquele não, mas é bom pro cara. Esse jogo foi mexer com a desgraçado. Eu cabeça. tava secando assim, mas Dia qual? enlouquecido. 16, Tava quase tudo. Olha, nos dados aqui tá falando dia 15. 15. Olha aí, ó. Mas é que eu varei a madrugada. não, é que a Eu varei festa- a madrugada. É que o jogo terminou depois da meia-noite, então por isso 16 o título. Não, também não. Dia 16 de manhã, eu entreguei um CD montado que eu gravei de improviso na madrugada. Fiz a cobertura até as 4h30 da Por manhã. isso. Entendeu? Olha aqui, ó. Você trocaria o Inter campeão brasileiro e o Grêmio da Libertadores? Eu Não. perguntei pro Serginho. Não quero. Por que não? Não. Faz 40 anos que o Inter não é campeão Não, brasileiro. para. Foi o Grêmio de novo. E é um não. título glamuroso. Não, o Grêmio de novo não. Não, nunca. Como de novo? Não vai, né? Esse ano não vai dar pra eles. Bi? Não. Na tetra. Não. É Bi seguido. tetra, é bi seguido. Não. Não. É overdose? Não. Tu não aguenta? Não. Vai pro Tibete Ah, também? não dá, isso aí não dá. Então, o que eu quero? Mas eu o Serginho eu quero ser campeão brasileiro. brasileiro já e tem, que é fora. o Inter, né? Campeão brasileiro já não. Eu se é- Pela euforia de ontem, Eu assino, diga A assim. Ive Não, enlouqueceu. diga A assim. Ive não é que eu queira. Mas a Ive estava enlouquecida ontem. Se o Inter Antes. for campeão brasileiro, Antes o do Grêmio jogo. não ganha nada, pô, pra mim tá beleza. Tá olha aqui, tranquilo. ó. O Fernando de Gravataí está provocando o Serginho, dizendo que. Ele fala umas coisas que eu não entro muito no detalhe, dizendo que onde é que está o futebol do Luan? Seria muita festa, alguma coisa assim. Olha, eu vou dizer, eu vi o futebol do Luano nesse último jogo contra o Corinthians sábado. O passe que ele deu pro Everton, por favor, né? Se toma, faz. Rudimar do bairro Bela Vista. Rudimar, um abraço pra ti aí, Rudimar. Tem coisa que não dá pro cara ler aqui. O Internacional, Cruzeiro, Atlético e Goiás eram da mesma chave nas quartas de final. Deu WO contra o Galo, Inter e Palmeiras na semifinal e a final contra o Vasco. O Inter ganhou, o Atlético não veio jogar aqui. Por VO, teve jogo por VO. Foi? Não, mas ganhou, né? Pior é Sim. perder pro VO, né? Sim, só se não tivesse ido, VO duplo. Maria Conceição Moraes Fortes, em facebook.com/, Luiz Carlos Reck. Tá provocando o Serginho Não, também. Serginho, aqui, ó. Serginho, tá E levando o- ferro. Aqui, ó, tá dizendo, ó. O pior Estudiantes da história, de acordo com a Ive, segundo ela, ganhou ao natural do Boca pelo Campeonato Argentino. Tá dizendo 2-0. que vai cair fora da Libertadores também. Mas aí um colaborador nosso que entende muito de futebol argentino, o Léo Guedes, hoje até estava me dizendo, o Estudiantes, que era considerado lá na Argentina, por eles, o pior estudante de todos os tempos, está tapando a boca dos jornalistas argentinos. Nós não temos esse conhecimento todo dessa gurizada do Estudiantes. Sim. Né? É. Eles lá não conheciam nem o Sarrafiori direito. Tá? Então, O Paulo Mas Fagundes de Quadros. o Sarrafiori jogou uma partida pelo Sub-23, foi isso, né? Uma, né? E eu vi o jogo. E a Copa aqui, né? A Copa Ipiranga. Tá, não. Mas agora, depois de chegar do... foi aquele Do jogo que eu Aspirantes. vi. Sim, do Aspirantes. no Inter. Isso, eu não vi treino. Se vocês... E nem foi bem no jogo. Não foi bem. Foi não, 0-0 chegou ainda, né? Goiás, Não, a Grenal não, transmitiu. perdido. Mas chegou, olha, chegou. Não, perdido, chegou ontem. Daqui a Não, pouco beleza. Daqui a pouco tá Mas- perdido mesmo. mas perdido. É que eu não sei o que foi relacionado e tal. Sim. Mas eu... O Leandro de Guaíba disse que o Pô, Inter ganhou do Vasco numa final. O não da Richard, como é que Portuguesa. tá? Foi do Vasco. O Richard tá relacionado? Não. Com certeza. Um sobrou, ou foi ele ou o Alano. Porque tem o Camilo também.
Ele Pois é, entrou aí tu vai botar o Sarrafiori, que não jogou nada, e o Richard vem jogando, vem Mas daqui a atropelando. pouco é só pra viajar, gente, também, pra poder se informar pra com se o adaptar. Pode ser, Tem pode isso também, ser. porque assim, hoje em dia viaja 22, 23, Não, né? não, é que eu tô, é que o que eu tô pensando? Eu sempre penso, eu sou discípulo do Miola, do André Miola, que vem aqui também. Que é Meu colega no Rosário. É mesmo? Poxa, meu colega. Joga muito. E entende muito de base e tal, e metodologia, enfim. E a gente ouvindo Miola, aprendendo um pouco, eu acabo olhando como é que a gente lida com a nossa base. O Inter lida, né? Tem profissionais que não tem que estar lá, que não tem a menor capacidade para estar lá. É um fluxo de empresários descontrolado. E aí a gente, quando chega... Essa aí vai dar uma nivelada, uma ajeitada? A Double Pass, ela dá uma consultoria para que tu possa estruturar a tua categoria de base em termos de estrutura física, metodológica, capacitação profissional e, enfim, as mais diversas áreas. Ela vai te dar os Ela te dá o diagnósticos. caminho. Se tu cumprir durante 6, 7 anos, tu vai colher frutos. Os conselheiros Se o vão Inter- receber uma se o Inter- cópia desse estudo aí? Eu gosto, olha, era o mínimo, né? Se o Inter entregar, né, deixar o Rodrigo Caetano trabalhar e cuidar também da base, que o Rodrigo foi um cara que fez isso no Grêmio, né? E fez muito bem feito. E o Internacional sabe fazer isso, o Internacional fez isso com um profissional que quando chegou aqui foi queimado. Medina? E ele disse, vai demorar, porque não tem tempo para esperar. Eu vi grande parte da IVE, que depois se soltou da IVE mesmo. Não, era Igre, escancarou. na época era Igre. Não, era IVE. O pessoal era da IVE que ficou bravo com Medina, dizendo que era um absurdo, esperar 6 anos para ganhar título, que não sei o quê. Depois os caras até vestiram a camiseta mesmo. Nem estão mais aqui hoje, seguem trabalhando, mas não estão mais no mercado aqui. Queimava o Medina e deu resultado. E foi aquele período. O Medina, na verdade, ele não estimou precisamente. Ele demora de 4 a 6 anos e Exato, tal. Né? e foi o que demorou. E foi o que demorou para o Internacional começar a ganhar. Porque o projeto seguiu, né? Mas o projeto, exatamente. O Miranda, na época, fez o estudo certo e eu me lembro do velho Asmus, que fez uma frase para mim nesse programa. Que, aliás, foi o único dos dirigentes que ajudou o Miranda. Ajudou o Miranda. E ele disse assim, eu já disse para o Miranda, parceria é com a torcida. Depois se viu o número de sócios e tal. Não se faz parceria com Rix Muse ou com Octagon Coque Tavares ou com a que o Grêmio fez Não, é que o Miranda, ISL. Acabou naquela época, ele acabou indo fazer uma pós-graduação lá. Na Faculdade Getúlio Vargas. Isso, na Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas. E ele fez lá e ele teve um insight porque ele conseguiu ter subsídio para analisar aquilo que estava sendo oferecido e o Grêmio tinha ido por um caminho, a imprensa estava cobrando muito do Internacional a parceria, a torcida mobilizada pela imprensa estava pressionando muito pela parceria e ele teve, com a capacidade dele, que ele é um gênio, Eu depois que descobri algumas coisas... Ele tomou a decisão certa de não estabelecer a parceria naqueles moldes ali. Eu, naquela época, depois que eu descobri algumas coisas que a ISL exigiu do Grêmio, e era só uma empresa de marketing, não tinha capital, ela só tinha nome e performance e tudo mais, né? Era da Federação Internacional de Tênis. Era um intermediador, né? E eles pediram uma lista de 50 nomes da categoria de base. Os preferenciais, os melhores eram deles. A prioridade era deles, no Grêmio. Aí entrava Ronaldinho Gaúcho e outros que tais. Eu, na época, me posicionei contra. Já disse, olha, se não quebrar a ISL, quebra o Grêmio. O patrimônio já estava virando os jogadores. Tanto é que o Grêmio foi lá e contratou um monte de velho. Só que hoje até nós diziam que estava com temos... passe livre. O Amato, Paulo Nunes, Zinho. Mas hoje nós temos no Internacional, nós estamos com o Sonda que tem alguns empréstimos que ele fez em forma de mútuo, né? Com o Inter, então tu faz pro clube e com o Sonda garantindo. Então tu tem empréstimos desse tipo, tu tem as parcerias, como foi um contrato que, se eu não me engano, foi assinado em 14 de dezembro de 2014, que eram 4 jogadores que ele tinha direito e ele podia trocar os percentuais entre os jogadores. Um contrato extremamente vantajoso. Imagina, tu pega 4 jogadores... Alan Costa, Valdívia, enfim, Sacha e... e se,
se tudo tivesse dado certo, Dourado, acho. se tudo der certo, ele tira igual, ele está sempre garantido. O Inter, vou falar do Dourado só para não ficar no ar, o que se diz é que o Inter tem 100% do O Dourado. que eu penso é que esse tipo de parceria e já falei aqui, eu não sou contra ter parceria com Sonda, com o Rigo, no caso do Grêmio. O que tem que ficar é claro para todos. Todos os conselheiros, todo mundo, porque o Inter é uma entidade privada de interesse público. Então todo mundo tem que ficar sabendo. Beleza, o Sonda vai entrar, o que ele vai ganhar? Eu botei um ofício em dezembro, perguntando para o Conselho Fiscal quanto é que o Inter devia para o Sonda. E como é que era a forma de garantia. E como é que era a forma de pagamento. Até hoje não foi respondido. Então o Internacional tem essa obscuridade, não é um clube transparente e por isso que a gente não consegue as informações. Bom, só deixa passar aí o recado da padaria Laúde do seu Edson, né, onde você faz toda a festa ou no lugar ou levando para casa com receitas exclusivas desde a época da vovó. Já voltamos. Aqui não assinou, mas está uma ideia de diminuir o número de clubes da Série A. Não, brasileiro? mas não faz isso, cara. Do brasileiro? Imagina o cara vai diminuir a primeira divisão Não, já está. para favorecer tu pode diminuir o número os do clubes que não campeonato tem nem gaúcho. série. O país é muito grande, né? A primeira Tu divisão, pode. o 20 está bem. Não, tá bem. bem. Acho que já É tá até mal. pequena. Acho Até que pequena. tá mal representado até. Acho que não tá bem. Se a gente for olhar. Na Esse verdade, ano- os 20 melhores do país tem que estar ali. Os 40 tem que estar, né? Os 20 seguintes tem que estar na Série B, os 25. Cara, são 100 clubes que representam o país, dividido em 5 séries. Não, mas tem a Série D, por exemplo. Tem O problema é mais que clubes. a Série A tem dinheiro. É. A Série B tem menos dinheiro, já é um horror a Série B. Mas A Série C já não tem Não é tão gente, horrorosa, não, Rec. Não é. Vou dizer. Como é vocês disputada estão hoje. pensando como é hoje. Como é- Num calendário mais organizado, tudo melhora. O nível técnico de todas melhora. Não é uma Rec, grana. não, Rec, a série. Melhorar o país. Rec, a Série B, por exemplo, tu acha que, por exemplo, pro Brasil de Pelotas, a Série B não é rentável? Olha, Pro Brasil mas pro Curitiba tá sendo rentável? Bom, tem que se adequar. Vai ter que se adequar. Mas tu tem como consegue ser- montar um time, tu Mas o consegue. Curitiba consegue é muito. Olha, eu vou muito te dizer, ruim. é muito ruim. Não, mas é que o Cai problema. muita grana, né? O No problema. ano que vem não tem nada para quem cair, sabia? Não, tem é? só a cota Só normal. 6 milhões. A cota normal da Só Série B. ajuda de custo. Isso é um grande problema, Rec, porque os contratos dos jogadores brasileiros não permitem aos clubes rescindir, mesmo que pagando metade, como existia até pouco tempo. Então, um Inter que tem uma folha de 10 milhões, se acontecesse ano passado, caiu para a segunda divisão e não tivesse a grana, como é que tu vai manter os 10 milhões de folha? Tu não pode demitir, como é que tu vai manter a folha? Ah, mas vem cá, Não, mas mas o campeonato que mas sobe no caso quatro, do por Inter, favor, no né, caso do Inter, eles não pensaram nada. Não, no caso do Inter, eu tô pegando um caso... Fechou com déficit recorde. Se eles tivessem ficado só com 6 milhões, eles tinham feito igual, 200 Sim, mas pau, até 200 pelo milhões seguinte, de porque num custo. campeonato que sobe 4, não tem como Porque ficar, essa né? direção, O porque Curitiba esses tá caras, ficando, eles né? não pensam. Eles não pensam em nada, eles só querem contratacionismo, o elenco caríssimo. O que nós fizemos no ano passado não tem cabimento, cara. Nós gastamos 200 milhões É e que o o Inter campeão gastou arrancou mal 30, na cara. competição. O Inter se obrigou a gastar porque arrancou mal. O time que o Inter Mas já achou tava que era previsto, bom era ruim. Rec. Contrato o Neres, contrato não sei É que quem. em março, eles soltaram um orçamento, quase em abril, aliás, então não tinha começado a competição ainda. Eles soltaram um orçamento já prevendo que eles iam gastar mais. É um horror o que essa direção que ela faz com as finanças, assim, com questão de austeridade. Nós temos que organizar o clube primeiro, para depois dar um salto de qualidade. Agora, se não organizar, montamos time. O que eu tenho medo é daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos a gente vai ter que vender o televisionamento para 2040. E não tem mais a esporte interativo. Como é que ficou essa situação do Inter agora? E a Esporte Interativa estava brigando essas divisões inferiores, né? Não, mas como E é o que ficou, brasileiro de como é que ficou a aspirante? situação Entra na do... justiça para tentar romper o contrato. O Inter recebeu um dinheiro de luvas. E tem um compromisso com eles de 19 e 20 canal fechado. Se romper o contrato, assina com a Globo E ganhar um dinheiro da até Globo, que agora a 2020. Globo vai querer pagar menos. Né? E até 2020 não tem nenhuma atualização, né? Não De tem valor. atualização. Isso.
Nós tivemos aí uma inflação, se tu contar que agora o clube quer colocar a inflação para reajustar a mensalidade do sócio, mas assinou um contrato com o Esporte Interativo sem atualização. O que o Inter alega é que faz 4 anos que não aumenta o preço dos sócios. Sim, mas assinou um contrato que não prevê a atualização dos valores. O contrato com o Esporte Interativo não prevê a atualização dos valores. Então, para o Inter, de repente, vai ser bom que eles tenham desistido. Não! Na verdade, foi um mau contrato para o Inter. E a gente horroroso. E que o Medeiros, nosso presidente, concordou. A gente pediu para que eles, principalmente o MIG, toda a máquina do MIG, né, que realmente comanda o clube, que se opusesse. Fizemos reuniões com eles, nada, tudo certo. Já voltamos. Boa noite, Rec. Renatinho de Canoas, só para dizer que o programa está muito bom. Um abraço, manda um beijo para minha mulher, a Jô. Estamos olhando o programa. Valeu, então. Beijo para a Jô aí. Vamos ver os lances de Grêmio e de Internacional. Quem primeiro aí, Bruno? Me orienta. Inter, tá. Já começamos a ver os lances, pode falar, Maurício. Não, muitas participações na nossa live do Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. O pessoal tá bravo que a gente estava projetando datas de final de Libertadores e Mundial. Na iminência eu de poder já chegar. estou postando minhas fichas na Libertadores já, né? Porque o brasileiro já deu lá. O campeão entrou em campo ontem. Tá assistindo o campeão, então. Estão vendo lá, ó. Jogaço de bola, amassou o Paraná. O André Amaro, da Genor Jarros, diz que antes eram 13 clubes na primeira divisão. Que alguns, depois dos 13, tem o nível dos nossos times do interior. Pois tem que melhorar o nível, né? Mas a representação... Eu acho que 13 nunca foi. Acho que ele está falando da questão do clube dos 13. É que nunca chegou a ser só 13. Não, né? eram 16, se não me engano. Eu acho que acho que foi 16 aumentou. 3 convidados, Isso. o Bahia, o Guarani de Campinas e o Goiás. Isso. Eu tava, o cara dizer eu estava, isso é ruim, porque daí o cara é velho. Eu estava lá na Toca da Raposa em 1987. Olha aí. Paulo Odoni dirigia o Grêmio, Dr. Gilberto Medeiros dirigia o Internacional. Foi nesse caso que tu rachou o táxi? Rachei o táxi com o Euricão. Chamei um táxi, estava atrasado, o Euricão ia passando a mão no meu táxi. Não, realmente. Então vamos juntos. Ai. E Confins é longe, né? Bah. Já pegou o gravador? E a tua carteira? Tava a perigo. Não, olha, Olha lá. Fui de carona com o Euricão. de 3 dedos, hein? Não apresentou a nota lá na Guaíba. Aí o Camilo já estava incomodando. Já estava incomodando ali. O Internacional vai jogar com a terceira camisa. Não tem o lance da falta? Que eu achei bem bacana. Pois é. Ficou legal o terceiro. Compacto mesmo. Bota compacto. Ficou legal o terceiro uniforme do Inter. Isso é para dar tempo de rodar o do Grêmio também. Sim. Tu achou bonito o terceiro? Achei. Eu achei meio simplório. Tu achou cinza? Cinza. Cinza. Não empolga assim. É que eu acho. É melhor Esse é o botar o terceiro distintivo do uniforme Inter do- nessa camisa. Não, ali em campo, ali no jogo Eu era acho que o só uniforme a tradicional. última vez que a gente teve um uniforme de cor diferente, a não ser a Nike nos obrigando a ter um. Foi aquele uniforme, dourado. Foi aquele amarelo. Copa do Mundo. O amarelo da Copa. Mas aí foi a Nike obrigando, Isso, porque aí era o obrigando todos os modelo clubes, que é. todos tinham, que era o Inter era o funcionário Isso. do McDonald's. Mas sabe que eu não acho Mas, enfim, o cinza. Vamos rodando o Grêmio aí já. E tinha o cinza com a faixa do O único lance perigoso do Corinthians. em 2000. Foi o acho. primeiro, né? E deu. Eu me assustei e depois fiquei tranquilo. E acho que em nenhum momento representou perigo o Corinthians pro Grêmio. Eu não sei se os Marlós vão aguentar o Rojão. Era Se questão... não passar pelo Colo-Colo, o jogo é em casa, tá desenhada a demissão dos Marlós. Mas e eles têm dinheiro para contratar outro? Se o cara não dá conta, eles Ah, dão um mas jeito. eles dão um jeito, né? Se passar com 2 passagens de ônibus ali, com 2 bilhetinhos únicos, pegando qualquer jogador do Corinthians, leva. Sabe que eu fiquei com uma dúvida, não sei se a gente vai mostrar o lance o gol do esse lance aí, ó. O Kahneman não tocou nessa bola, gente. Ele até participou do lance, tudo bem, mas
Ele não tocou nessa bola. Tem que ver em que momento ele levanta. Ele não tocou a bola. Ele levanta precipitadamente. Então, esse é o problema dos bandeirinhas. Tem uma nova orientação que eles não seguem. Quem tocou na bola, acho que talvez até pela participação possa ter marcado, né, o impedimento, mas ele não tocou na bola. Mas é que, Serginho, esse é um problema do Brasil ao não ter o VAR. Como é que a gente vai exigir do auxiliar que está a 40 metros ver se a bola triscou no cabelo ou não? Sim. Às vezes, dependendo da qualidade da câmera, nem óbvio. Na TV a gente consegue definir se tocou ou não. Não dá, não tô condenando Não, o cara foi na bola, tá impedido. Não, tem que tocar na bola. Pois é. Não tocou, Esse é o problema. Ele está impedido de tocar na bola. Agora, olha esse passe aí. Se o cara tá na noite fazendo esses passes aí, me serve, hein? Foi um passe espetacular. Nossa, por favor. É um trabalho menor ainda. Parece que foi o maior, foi o do Everton. O mais bonito da jogada foi o passe. E ele olhou, foi consciente. Muito consciente. Agora, o Everton está jogando muito. Por favor, olha. Mereceu a convocação, né? Com certeza. E o time que mais teve jogadores convocados por Tite, Grêmio. Não sei se entre todos os times brasileiros. Convocou o Groi, o Jeromel, o Everton, o Luan e, se considerarmos a segunda lista da Copa do Mundo, o Maicon também. E o Arthur agora, né? E o Arthur já tinha sido convocado também. Sim. 6. Isso em convocações distintas, não na mesma. Não na mesma. Não todos agora. Jeromel, Groi, Luan, Arthur, Everton e Maicon. Mais da metade do time. Após vencer o Corinthians fora de casa, Grêmio enfrenta o Cruzeiro quarta-feira na Arena. Com dores musculares, Groi é dúvida para essa partida e para outra, porque se passar bem no exame, né, o Groi, a tendência é que jogue as duas, ou então que fique fora das duas. Léo Moura e Maicon devem retornar à equipe titular. Michel voltou a treinar com bola e deve estar entre os relacionados. O jogador não atua desde o dia 15 de maio. O Grêmio, no fim de semana, joga contra o Vitória em Salvador, né? Se não me engano. E aí vai com... Sábado, né? Sábado. Vai com um time misto. Não é contra o Vitória. Contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Exatamente. Quero saber como é que vai ser esse jogo aí. Esse jogo vai ser um jogo pegado lá, tio. Mas o Atlético está tentando sair da rabeira e outra, o Grêmio deve jogar um misto, né? Time misto. Você está provocando o Maurício agora. Tem espião aqui, tem espião. Em busca da liderança, Internacional enfrenta o Bahia quarta-feira na Fonte Nova. Cuesta cumpriu suspensão, volta ao time. Fabiano, Nico e Jonathan Alves receberam o cartão, estão fora. Zeca recuperado, voltou a treinar, está relacionado e em princípio deve atuar. Camilo, Rossi e Luca brigam por 2 vagas. Sarrafiore relacionado, com desconforto muscular da Alessandro será desfalque mais uma vez. Paulo Guerreiro já treina normalmente, mas estreia vai ocorrer somente no final de semana contra o Palmeiras. Eu não sei se o Alessandro aguenta até o fim do ano na reserva, se não vai parar no fim do ano ou pedir rescisão de contrato. Já voltamos. O Leandro teve um trabalho enorme aqui para fazer o cálculo. O ano tem 52 semanas. Se tirarmos 4 semanas de férias e 4 de pré-temporada, sobram 44 semanas. 88 datas. Se usarmos 38 para o Brasileirão, 14 mais 4 para Libertadores e pré-Libertadores e 8 datas para as oitavas, quartas, semifinais da Copa do Brasil, ida e volta, e 4 datas para as fases iniciais, em uma partida só, dá 68 datas. Ainda assim, sobram 20 datas para a FIFA e ou regionais. Um abraço dentro de Guaíba. Então, se reduzir os regionais, já dá. Volta. Faz a conta de novo. Repete o que eu não entendi direito. Só faltou 20 datas. Não, repete. Tá faltando 20 datas. datas. 88 semanas. Não, são 88 datas. 52 semanas, 88 datas. Não, 44. 44 são... Daí não treina nunca. Não, quarto e domingo. Sim, daí não treina nunca. É que esse conceito que o telespectador trouxe é jogando quarta e domingo. Isso. Quarta e domingo. Só que o que nós estamos falando é que os estaduais, reduzindo, deveriam diminuir as semanas em que existem jogos quarta e domingo.
ele considera 38... Vocês estão muito bonecos. Não, eu acho que se colocar... Aí que tá. Eu acho que se colocar 38... Tu quer polemizar. Tem 44 finais de semana. Não, 44 finais de semana. Tem que acabar com o aquilo que a gente já regional. falou. Tem 44 finais de semana. Se tu colocar nesses 44 finais de semana que ele colocou, tu tem 38 finais de semana, tem que colocar jogos de brasileiro. Sobram 6 só daí. Não, tem 38 jogos, tem 38. Nesses 6, tu pode botar jogos do Finais. Gauchão. Finais. As finais do Gauchão Só tu que pode jogar. a gente não pode esquecer que data FIFA também pega final de semana. Então não vão ter disponíveis 44 Não sobe finais de nada. semana. Que não sobre nada. Que seja as Copas no meio de semana. Que seja Gauchão, Gauchão. Não elimina, não precisa Elimina eliminar. o Gauchão e deu. Madelomba e Construlomba, casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou no plantão, liga agora para o Fernando, 986317709, vai sair negócio. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Deixa eu só repetir o telefone, deixa na tela aí. 986317709. Quero fazer um teste. Dá uma ligada pro Fernando, ver se não vai sair negócio. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente, das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre, onde o Serginho Schiller tentava ganhar as gurias pagando cachorro quente. Você sabe, porque é muito bom, é um presente estiloso. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também. Vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786. Também no endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600, e-mail para reservas@embaixador.com.br. Diz que assistiu aqui na Ubra TV, ganha mais 10% de desconto. Marque a convenção lá para o Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 34666133, fac.com.br. Quem é o companheiro do Maico na meia cancha? Tá. Tem o Renato escolher. Mas olha, eu prefiro o Cícero ainda do que o... Que o Jailson? Prefere o meio campo faceiro, hein? O que eu preferiria, de verdade, Michel do ano passado. Se Michel voltar como estava no ano passado, para mim é dele. O Jailson, dos momentos decisivos do ano passado, não. Não gosto do Jailson. Quem é que no Inter acrescentaria no time titular? Paulo Guerreiro no lugar do Jonathan Alves? Não, acho que o Jonathan Alves está bem. Acho que o Paulo Guerreiro seria uma alternativa aí do jeito que o Inter joga hoje. Alternativa de 800 pau por mês? Bom, mas aí é questão de gestão, né? Mas o que eu penso é que o time hoje não joga com pivô. Não joga. E aí vamos mudar o que tá dando certo. O Damião não era uma espécie de pivô? E tava dando certo? Não, saiu. Obrigado. Ele se lesionou, mas até ali o Inter já tinha feito uma campanha bem legal. Mas o Damião não vem fazendo gols, não estava jogando bem, estava só guardando. A bola não chegava tanto. A bola não chegava, porque daí é um cara mais fixo. Os atacantes de movimentação é muito melhor jogar. Se te desse o Damião, tu queria o Serginho? Não. Se me desse o Patrick, eu queria. Uma alternativa. Mas daí ele jogaria no lugar de quem? Não sei, mas é o melhor jogador internacional. O Nico Lopes é o melhor jogador. Para mim é o Patrick. Pro esquema, o Patrick é muito importante. Nico Lopes joga muito. O Patrick eu acho que conduz bola demais. As pessoas gostam do Patrick, eu acho legal que ele tem aquele jeito, é inteligente para jogar. É um cara de só que às vezes deu ontem no foi impressionante. E só que ele segura, às vezes ele segura demais a bola e isso nos... E passou pelo zagueiro. Eu acho que o Odair deve ficar assim, ó, solta. Às vezes ele
sabe? No Conduz segundo demais. tempo, por exemplo, ontem, logo que iniciou, tava mal, ficou mal. Ele foi diminuindo mal. o ritmo. O Inter não jogou bem no Isso, segundo não tempo. jogou. Não, o Internacional Eu queria só mandar alçou bola pra área. Queria mandar um abraço pro João Francisco Faix, que é a tua audiência sempre entende muito de futebol, né? Na juventude, pelos seus longos cabelos, a apelidade de Vanusa. Como é? João Nós vamos mandar Francisco um abraço Faix. também pro seu Chico. Joga muita bola. Seu Chico, Seu Chico Claudinho. e o Claudinho que não entende nada de futebol. Não O seu mas Chico assistem entende. o programa todo dia. Com Não certeza. tivesse o Claudinho, o seu Chico já tinha quebrado lá a TV. É verdade. Não, o Faix entende muito de futebol. Muito. É o cara talvez que mais entende que eu já vi na vida. Seu O Chico Claudinho não entende nada. O seu Chico entende de futebol? de futebol. O Claudinho não entende Não tem nada. nada. Não, o Claudinho tem televisão. Queria me ensinar ainda, tu vê? O Claudinho? Futebol, ele dava palpite e tal, não, mas tu vê e tal. Então era um migué só. Total. Olha aqui. 0x0 Vasco e Ceará. O Vasco tem maior posse de bola, mas o Ceará teve boas chances já. Olha aqui, o Everton e o filho Andres D'Alessandro nos assistindo. E tu ainda fala mal do D'Alessandro. Não falo mal do Alessandro, não gosto de jogar com meia centralizado. Valeu, obrigado. Tudo de bom. Obrigado, Um abraço. Serginho, obrigado, Maurício. Amanhã.